Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Lucas 18:1. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O próprio Jesus nos dá este mandamento e este encorajamento. Devemos orar sempre e nunca perder o ânimo. Essa única instrução já nos mostra o quão central a oração deve ser na vida de todo crente. Você não pode se chamar de verdadeiro crente. Você não pode se chamar de cristão que crê na Bíblia e ainda assim negligenciar a oração. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito dentre os mortos, aquele que viveu em perfeita unidade com o Pai, se Ele mesmo orava constantemente e fervorosamente, quanto mais você e eu devemos nos comprometer com a oração. Como podemos afirmar que o seguimos e ao mesmo tempo ignorar o próprio ritmo de vida pelo qual Ele viveu? Precisamos orar. E mais do que isso, precisamos lutar para orar. Porque a oração muitas vezes é contestada. O inimigo sabe que um cristão sem oração é um cristão sem poder. Ele lutará para mantê-lo distraído, cansado ou ocupado demais para se ajoelhar diante de Deus. É por isso que a vida de oração é intencional. Você precisa lutar por ela. Agora quero falar diretamente com aqueles que desejam ver sua vida de oração transformada. Você tem ansiando por uma comunhão mais profunda com Deus. Você sentiu a fome de algo além de orações superficiais. Você quer orar com paixão, eficácia e poder. Deixe-me dizer onde isso começa. Você precisa do Espírito Santo. Sem ele, a oração se torna seca, repetitiva e vazia. Mas com ele, a oração ganha vida. A Bíblia nos diz em Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você percebe o presente que recebemos? O Espírito nos ajuda quando estamos fracos. Ele intervém quando nossas palavras falham. Ele transforma nossos gemidos quebrados, nossas lágrimas silenciosas e nossos suspiros cansados em orações alinhadas com a própria vontade de Deus. É por isso que Jesus disse em Mateus 6:7: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os gentios, pois eles pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Sozinhos, nossas orações facilmente se tornam vazias. Repetimos as mesmas palavras, pedimos as mesmas coisas. Começamos a achar que o tamanho das frases ou o volume da nossa voz é o que faz Deus nos ouvir. Mas a oração não é sobre muitas palavras. É sobre palavras cheias do Espírito. Sem o Espírito Santo, as orações são sem vida, mas com ele, são cheias do poder do céu. É por isso que Paulo escreveu em Efésios 6, 17 e 18: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso estejam atentos com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. A oração não é ocasional, ela é contínua. Não é apenas para emergências, é para cada respiração. O chamado é para orar em todo o tempo no Espírito, porque a oração não é apenas comunicação com Deus, ela também é guerra contra os poderes das trevas. Paulo nos diz para vestir toda a armadura de Deus, porque ele sabe que o dia mau virá. Note que ele não diz se o dia mau vier, mas quando. As provações virão, as tentações virão, os ataques virão. E nesses momentos, o que está dentro de você será revelado. Se você não tem vida de oração, você desmoronará. Se você não tem a palavra dentro de si, você cairá. Mas se você está vestido com a armadura de Deus, se você está saturado em oração, então, quando a tempestade vier,
você permanecerá firme. Pense em Daniel, que mesmo sob ameaça de morte, se recusou a parar de orar. Sua devoção a Deus fechou a boca dos leões. Pense em Ana, que orou em sua esterilidade e derramou sua alma diante de Deus até que ele a abençoou com Samuel, o profeta que ungiria reis. Pense em Elias, que orou e os céus reteram a chuva por 3 anos, e então orou novamente e os céus se abriram. Tiago nos diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração funciona porque Deus age através dela. Portanto, não temos desculpa. Precisamos orar. Precisamos permanecer próximos a Deus em oração. Não espere uma crise para correr até Ele. Não o trate como uma saída de emergência que você só procura quando o prédio está em chamas. Ame-o no silêncio. Busque-o na quietude. Louve-o quando nada parece estar mudando. Confie nele quando tudo o que você pode fazer é esperar. Jesus disse em João 15:7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito para vocês. Permanecer em Cristo significa viver em comunhão constante com Ele. E essa comunhão é sustentada pela oração. A oração mantém seu coração sensível. A oração mantém seu espírito desperto. A oração mantém você afinado com a voz de Deus. Então eu o encorajo hoje. Não desista da oração. Mesmo que você se sinta fraco, continue orando. Mesmo que suas palavras pareçam pequenas, continue orando. Mesmo que tudo o que você tenha sejam lágrimas, deixe-as se tornar em sua oração. Lute para orar. Supere as distrações. Separe o tempo. Proteja seus momentos com Deus como seu tesouro mais precioso. E, acima de tudo, convide o Espírito Santo para cada oração. Deixe-o assumir o controle. Deixe-o conduzi-lo. Porque quando você ora no Espírito, você não está orando sozinho. Você está orando com o poder do próprio céu. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Pai amado, hoje elevo o meu coração diante de Ti. Eu anseio em Te conhecer mais profundamente. Eu tenho fome da Tua presença e desejo ser renovado pelo Teu poder. Senhor, Tu vês os clamores escondidos dentro de mim. Tu ouves as orações sussurradas que ninguém mais escuta. Tu conheces os fardos que eu carrego e ainda assim me convidas a me aproximar de Ti. Hoje eu venho pedindo mais de Ti. Tua palavra me diz em Lucas 11:13: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Senhor, eu me firmo nessa promessa agora mesmo. Eu te peço, Pai, enche-me com o Teu Espírito. Eu não quero caminhar na minha própria força. Eu não quero orar na minha própria fraqueza. Eu não quero viver segundo a minha própria sabedoria. Eu preciso do Espírito Santo. Derrama-o abundantemente sobre a minha vida. Faz de mim alguém que anda todos os dias em comunhão com o Espírito Santo. Ensina-me a buscar o seu conselho, a acolher a sua direção e a confiar na sua orientação. Senhor Jesus, ensina-me a orar no Espírito, pois somente assim as minhas orações subirão diante de Ti como um aroma suave. Hoje reconheço, Pai, que sem o Espírito Santo eu sou impotente. Eu preciso que Ele dê vida às minhas palavras. Preciso que Ele me fortaleça na intercessão. Preciso que Ele me convença, me guie e me sustente. Quando eu abrir a Tua palavra, que o Espírito da verdade traga entendimento à minha mente, que Ele abra os ouvidos do meu coração e os olhos do meu espírito para enxergar os tesouros escondidos nas Escrituras. Tua palavra é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Que ela atravesse minhas dúvidas, que calhe a voz do medo, que quebre as correntes da ansiedade e da incredulidade. Que a Tua palavra ganhe vida pelo poder do Espírito. Deus, é somente pelo Espírito que posso me colocar na brecha pela minha família. É pelo poder dele que posso orar proteção sobre o meu lar, força sobre os meus relacionamentos e salvação sobre aqueles que amo.
É o Espírito que me capacita a resistir e vencer toda obra oculta das trevas. Senhor, eu peço discernimento. Abre meus olhos espirituais para reconhecer os planos do inimigo. Dá-me sabedoria para perceber as armadilhas antes que me prendam. E concede-me autoridade para repreender e vencer todo ataque em nome de Jesus. Tua palavra, em Efésios 5, 18, 20, declara: não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu escolho neste dia não ser cheio das coisas do mundo, mas ser cheio do Espírito. Enche-me até que cada parte de mim transborde com a Tua presença. Que as minhas conversas sejam temperadas com graça, que meus cânticos carreguem a fragrância do céu, que meu coração esteja cheio de gratidão em todas as circunstâncias. Deus, que haja um poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, que seja tão forte a ponto de avivar meu coração, renovar minha família e refrescar minha comunidade. Eu peço por avivamento, Senhor, não apenas na igreja, mas nos lares, nas escolas, nos locais de trabalho, em cada canto da sociedade que desesperadamente precisa de Ti. Que o derramamento do Espírito percorra a terra como um fogo santo, acendendo paixão por Jesus em corações que se esfriaram. Pai, purifica-me de todo desejo impuro. Eu não quero ser cheio de amargura, inveja, orgulho, luxúria ou ganância. Eu não quero que a corrupção do mundo governe minha vida. Eu desejo apenas o Teu Espírito. Enche-me de tal forma que não haja espaço para a escuridão, nem brechas para a tentação, nem aberturas para o pecado. Que eu tenha fome apenas de justiça e sede apenas da Tua presença. Tua palavra em Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Obrigado, Abba, Pai, porque pelo Teu Espírito eu já não sou escravo do medo, nem acorrentado pelo pecado, nem prisioneiro do inimigo. Eu fui adotado, eu sou Teu filho, e porque sou Teu, posso clamar a Ti com confiança, sabendo que Tu me ouves. Espírito Santo, eu Te convido agora a agir livremente na minha vida. Vem para o meu lar, habita no meu coração. Fala comigo no silêncio, ministra a mim nas minhas lutas, convence-me quando eu me desviar, conduze-me ao arrependimento, molda-me à imagem de Cristo, ajuda-me a viver em retidão, a desejar a santidade e a buscar as coisas de Deus em vez dos prazeres passageiros do mundo. Tua palavra em Gálatas 5, 16, 17 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Senhor, eu não posso vencer essa batalha pela minha própria força. Minha carne me puxa para um lado, enquanto o Teu Espírito me chama para outro. Então eu Te peço graça, capacita-me a andar pelo Espírito, fortalece-me para resistir aos desejos da carne. Dá-me coragem para escolher a santidade em vez do compromisso com o pecado, a obediência em vez da desobediência, a fé em vez do medo. Eu Te dou toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E eu selo esta oração no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de fé. Eu oro para que cada bênção desta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.